Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Prontos para mais um encontro, para mais uma reflexão, para mais uma comunhão? Como união. É fundamental que a gente alimente entre nós essa estratégia, não é mesmo? A estratégia da amizade. A amizade é a melhor estratégia. E a gente já viveu isso em todas as dificuldades das nossas vidas. Quantas vezes não foi necessário um ombro amigo nas nossas vidas, não é? Às vezes um colega de trabalho, às vezes um vizinho, às vezes um parente. Um amigo. Amigo é realmente um patrimônio fundamental. E às vezes ele se revela salvador numa situação de desemprego, indicando, sugerindo, abrindo portas, numa relação de um negócio, numa relação de mais variados tipos, no campo artístico, oportunidades, realizações, mas principalmente nos momentos de crise. Na crise, o amigo se agiganta, às vezes só ouvindo a gente, às vezes só apoiando, ou às vezes não apoiando, questionando. Esse é o amigo maior. Essa é a amizade mais difícil. Aquele que questiona as nossas crenças, as nossas posições, as nossas decisões. Muito legal ter vocês aqui. Muito boa noite, Valesca. Estamos sim nessa caminhada da recuperação. Muito obrigado. Maria Lúcia. Muito bom estarmos aqui. Muito queridas cada uma de vocês. É uma alegria reativarmos, reavivarmos os nossos sentimentos, as nossas possibilidades, as nossas alegrias, não é? Que assim seja sempre, que a gente possa sempre contar uns com os outros, não importa o tamanho dos desafios que nós teremos pela frente. Muito boa noite, Maria José Sobral, Mônica Silva. É realmente muito legal a gente estar aqui hoje. Hoje nós viemos falar sobre a barulheira e o silêncio. Vivemos numa barulheira infernal, não é? Muitas atividades, muitas preocupações, muitas guerras. E muito pouco silêncio. É interessante pensar, acompanhar que na história de vida nossa, de todos nós, existem algumas revoluções extremamente marcantes. Uma delas é a descoberta do eu. Passados 9 meses de uma intensa vivência de unidade, comemos o que o outro come, temos medo quando o outro tem medo, temos alegria quando o outro fica alegre, respiramos mais fundo quando o outro respira também. É uma vivência tão intensa que deu base a todo mito romântico, onde duas pessoas são um, vivem o que um vive o que o outro vive. Isso só acontece na gestação.
não é? A gestação é essa vivência muito intensa e com ela nós não sabemos, não descobrimos, tal é a fusão entre o eu e o outro, que não descobrimos o eu. Apenas vivemos a comunhão, vivemos a união, vivemos a integração total de uma maneira tão intensa que não nos sabemos um. Assim que nascemos, começamos essa conquista, essa primeira revolução da alma. Não é à toa que a gente vê o bebezinho com os pés e as mãos para cima, mexendo nos pés, mexendo nas mãos e se deleitando na autodescoberta. É realmente um grande passo nas nossas vidas, nos descobrirmos um ser independente, autônomo, que tem as suas vontades, os seus desejos, os seus processos de conquistar as coisas. É realmente fundamental. Parece pouco, parece muito primário, mas no sentido psicológico mais profundo, simbólico, muitas são as pessoas que não descobriram a revolução, não fizeram a revolução do eu. Vivem sem reconhecer os seus projetos, sem reconhecer os seus desejos, sem reconhecer a si mesmo como individualidade. A vida para essas pessoas é um contínuo sobrepor-se de situações em que a pessoa vai respondendo sem que aquilo seja uma ideia própria. Ele apenas vai agindo como um animal mesmo, que age a partir do instinto e do instinto a partir do medo, sem que aquilo seja propriamente uma decisão, sem que tome propriamente decisões, apenas fluindo como um rio, como um animal que age em respostas óbvias, únicas, que não constituem decisão. Realmente a descoberta do eu é uma grande revolução espiritual. Logo depois dela, que tem como traço mais marcante a adolescência, mas que acontece desde os primeiros anos de vida, a descoberta do outro. É outra grande, profunda revolução em nossas vidas. Aí sim, imensas multidões não fizeram essa descoberta, não passaram por essa revolução. Agem como se unicamente elas mesmas existissem no universo, impondo as suas vontades, considerando apenas os seus desejos, os seus gostos, as suas reflexões, sem conseguir dialogar, simplesmente por não reconhecer a existência, a importância do outro. É um passo além do egoísmo, é uma radicalização do egoísmo, em que não chega sequer a existir, não se chega sequer a considerar a existência do outro. Apenas o eu existe no universo. É o reinado infantil, onde grita-se, chora-se, desesperado, quando um desejo, quando uma vontade, quando uma necessidade própria não é atendida. Só existe o eu
não existe o outro. A criança assusta-se com as primeiras instâncias da descoberta do outro, como por exemplo, quando ela começa a morder o seio da mãe e é repreendida por fazer isso, é ensinada que não faça isso, é o primeiro grande chamamento à descoberta do outro, é o primeiro grande limite que o eu recebe, já que o outro é sempre o limite do eu. O direito de um termina onde começa o direito do outro, e o direito da mãe não ser mordida é uma grande surpresa para o bebê, que ele tem enorme dificuldade de aprender. Mas vai descobrindo esse eu, vai descobrindo ao mesmo tempo o outro, para só mais tarde, depois da adolescência, numa adolescência mais madura, conforme o caso, nunca também, descobrir o nós, descobrir o diálogo, descobrir a riqueza do eu refletindo, do eu dialogando, do eu cooperando com o outro. 3 revelações fundamentais, 3 revoluções fundamentais no nosso amadurecimento, no nosso crescimento mental e espiritual. Pois, para além disso, para além da descoberta do eu, do outro e do nós, como suprema descoberta desse salto, está a descoberta do Deus, da essência, de nós em grande profundidade, na essência do eu, a essência do outro, a essência do nós, a essência do todo. Porque nós podemos descobrir o eu apenas nos nossos desejos, no que a gente exige, no que a gente quer do outro. A gente pode descobrir o outro como idolatria, mimando, fazendo os desejos, atendendo, idolatrando o outro. São descobertas do processo de amadurecimento da mente, mas são descobertas superficiais, revoluções superficiais. Mesmo o nós, quando vivido apenas no ego, na casca, no desejo meu e o desejo seu dialogando, cooperando para estrategicamente nos unirmos, ainda não é a grande revolução do eu essencial, do eu maior, do homem novo, do self. Essa grande revolução, essa é a grande fronteira das nossas almas, que equivale ao grande passo no mandamento maior de Jesus. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, sendo esse o segundo mandamento mais importante das nossas vidas. Mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a essência para além de todas as cascas, amar a profundidade para além de todas as superfícies. Isso é de uma grandeza, isso é de uma enormidade tão grande que só poderemos realmente amar o próximo como a nós mesmos quando descobrirmos essa profundidade, quando descobrirmos essa essência fundamental. Porque aí sim, amar o próximo será o mesmo que amar a si mesmo. Porque em profundidade, o outro, a essência do outro é a mesma essência do eu. É o Deus
que habita em nós. A integração do eu e do outro será total quando vista em essência, porque será o Deus em mim, respeitando, admirando, amando o Deus no outro, como propõem os hindus no Namastê. Então, ama-se, respeita-se, coopera-se, dialoga-se num nível superficial do eu e do outro, nesse processo de amadurecimento. Mas amar de verdade, só é possível amar o outro e amar a mim mesmo amando a Deus. É preciso silenciar essa barulheira da guerra do eu contra o outro, do outro contra o eu, que acontece nos casamentos, no trânsito, nos negócios, nas relações entre países, nas relações entre raças, entre sexos, entre nacionalidades, culturas, entre religiões. Tudo é ego, tudo é eu e o outro na superficialidade. Bem-aventurados, felizes são aqueles que começam a entender a lógica profunda, as razões profundas que existem por trás das razões aparentes. Do eu profundo que existe por trás da máscara do eu aparente. Essa é uma maravilhosa conquista da alma. É o eu maior que supera o eu menor do budismo, é o self que está para além do ego na psicanálise. É o homem novo que nasce do homem velho, empurrando o homem velho, como no parto, na comparação de Paulo de Tarso. É a essência perante a superficialidade que a filosofia tanto trabalha. São inúmeras as doutrinas, as maneiras de ver o mundo que trazem esse eu aparente e o eu essencial. Todas elas apontam para esse grande passo das nossas vidas, que é perceber o eu essencial em si, no outro, no todo, em todas as criaturas da criação existe Deus, e para além de tudo, para além do Deus imanente a todas as criaturas, o Deus transcendente a todas as criaturas. Essa descoberta é a grande descoberta da existência, e é claro que dela ainda estamos muito distantes, mas há momentos em que olhamos um pôr do sol e nos inebriamos e nos deixamos preencher com ele. Que abraçamos uma árvore e sentimos a seiva, sentimos nos nossos pés as raízes, nos nossos braços os galhos e folhas, e flores e frutos. E nos integramos entre o eu e o outro para muito além da superficialidade. Já começamos a ensaiar no amor aos nossos filhos, aos nossos animais, às nossas plantas, na integração com o chão, com o céu, com as estrelas de uma noite sem nuvens. São os nossos melhores momentos. São as diretrizes para as nossas vidas, que nós devemos nutrir muito.
são a grande experiência do um, para a qual estamos todos destinados. Para muito além das ilusões da separatividade, nós estamos destinados à grande experiência do um. Do ser um em si, para além dos nomes e das identidades e dos sexos e das raças e das nacionalidades que nós já tivemos em muitas vidas. Quem somos nós depois de muitas vidas? Somos o Espírito, somos um. Quem somos nós depois de nos relacionarmos com tantas pessoas? De termos tantos pais, tantas mães, tantas esposas, tantas profissões? De termos idolatrado e amado tantas pessoas? Quem somos nós? Quem é o outro? O outro também é Deus em essência. O que é a vida? Quem são todas as criaturas? O que é essa junção de células, senão um corpo? Ilusão pensar em qual vontade deve prevalecer, a de uma célula ou de outra, porque todas as duas e todos os bilhões de outras só fazem sentido por viverem a integralidade de um mesmo corpo. Não é assim? Nós também nos abriremos para essa verdade, para essa realidade única. E cessará toda a violência, cessará toda a competição, toda a guerra, por absoluta falta de eu e falta do outro. Somos todos um. Essa viagem maravilhosa rumo à essência, nós estamos trilhando e vamos, inevitavelmente, trilhar, avançar, viver. Por enquanto, basta-nos a consciência dessa viagem. Saber da superficialidade do ego. Saber da precariedade das guerras. Saber da infantilidade das violências. Saber do destino a nos integrarmos através do serviço compassivo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, em sequência, em profundidade, em decisão, até conquistarmos a unidade pelo amor. O amor a Deus, o amor ao todo, sobre todas as coisas, o amor ao bem, ao justo, ao belo, absolutos sobre todas as coisas. E amor ao Deus no próximo, como amamos o Deus em nós mesmos. Que esse ensaio dessa vivência do um já seja suficiente para minar em nós toda a violência, toda a competição, toda a fragmentação que nos consome como uma hemorragia. Graças a Deus, fortaleçamos-nos cada vez mais, aprofundando a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa capacidade de servirmos uns aos outros, de confraternizarmos uns com os outros, a caminho de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Que esse amor seja a integração, seja a relação celular, seja a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade.
nenhuma célula pode sequer viver fora do corpo. Nenhum animal pode sequer sobreviver fora do seu habitat. Aprendamos a única maneira de viver, que é o amor. Que essa força, que essa convicção da unidade no amor, do caminho pelo serviço compassivo, nos banhe e nos fertilize a todos. Nós aqui nessa live, os que assistirem depois dessa gravação, e que nós, pelo exemplo, consigamos transportar para os próximos a nós, exemplificar essa vivência aos próximos dos próximos, a todos os conhecidos e, enfim, aos desconhecidos, a todos os nossos irmãos de criação. Um grande abraço, uma grande vontade de sermos um, cada vez mais profundos e o quanto antes. Que essa vivência seja frutífera para vocês, que a gente possa amanhã avançar ainda mais a caminho do amor. Um grande abraço, até amanhã.